Boa noite aí, pessoal. Vou inicializando a aula de hoje. Vou falar aí da última, na verdade, a situação de aprendizagem aí, que ela está relacionada à aula presencial, né, e os assuntos pertinentes, ok? Antes de iniciar de fato, vamos passar um vídeo aí motivacional da indústria. A gente inicia logo após aí. Processos mecânicos estão sempre ao nosso redor. De um simples tijolo nas nossas casas aos meios de transporte, como bicicletas, carros, aviões, o nosso entorno é resultado de processos de fabricação mecânica. E vale lembrar que as máquinas responsáveis por essa produção também são fruto da fabricação mecânica. Não é à toa que profissionais envolvidos nesse ciclo podem trilhar múltiplos caminhos, como pesquisas de tecnologias, execução de projetos e gerenciamento de manutenção. Os tecnólogos em fabricação mecânica são profissionais com graduação de nível superior que podem atuar numa ampla gama de empresas. Metalúrgicas, siderúrgicas, montadoras, indústrias de itens variados e ainda no setor de serviços e instituições de pesquisa e de ensino. Considerados mais versáteis tecnólogos, esses profissionais estão envolvidos em todas as etapas da fabricação mecânica e devem ter visão abrangente, levando em conta questões como meio ambiente e segurança do trabalho. E aí, se identificou com o universo da fabricação mecânica? Se automação, robótica e novas tecnologias são temas que instigam você, a graduação tecnológica em fabricação mecânica pode ser o caminho ideal. Só não deixe de procurar uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Combinado? O que mais me atraiu no curso de tecnologia é justamente poder entender o processo de criação de um produto. Eu consigo gerenciar um produto do início até o seu final. Aqui é por onde o material vai passar. Isso. Certo? Exatamente. É o diâmetro do canhão ali, da ponta do canhão. A largura da parede aqui é 1 milímetro. A largura de parede é 1 milímetro e aqui é 1,43. Vai ter um software que a gente usa de desenho, baseado no que a gente precisa e nas medidas que a gente já tinha, que eram as medidas da torneira, a gente começa a desenhar, desenvolver o produto. Que é o produto final. Hoje em dia, tudo que a gente faz, a maior parte dos seus produtos ao seu redor tem um material plástico nisso, entende? Então, acredito que isso tende a crescer. É mesmo uma área dinâmica, que exige versatilidade e criatividade por parte do profissional. Mas isso a gente já viu que os alunos do Senai têm de sobra. A empresa Âncora produz aqui em São Paulo sistemas de fixação, fundamentais para o setor da construção civil. Você vai ver já já a atuação do tecnólogo em fabricação mecânica nesse desenvolvimento. Mas antes, vamos fazer uma breve viagem ao futuro da indústria de fabricação mecânica. Diversos dispositivos poderão atuar tanto sozinhos como em conjunto com outros controladores. Parece complexo, mas o conceito é justamente simplificar e distribuir inteligência. Isso significa que cada componente de um sistema mecânico será responsável pela gestão de parte do processo e, ao mesmo tempo, poderá atuar com outros dispositivos para otimizar toda a produção. Por trás dessa proposta está o conceito de divisão de energia e de memória de processamento. As redes de informações serão fundamentais nessa proposta, assim como dispositivos de segurança. Os mais tradicionais na fabricação mecânica, como cortinas de luz, tapetes e travas, continuarão a existir, mas as peças utilizadas serão menores e mais integradas ao design das máquinas.
Essas tecnologias abrem mil possibilidades para a fabricação do futuro e terá um forte impacto em tudo aquilo que consumimos. Podemos aguardar por produtos mais funcionais, eficientes, com mais durabilidade e menor custo. Só resta aguardar, que a evolução está por conta dos profissionais da fabricação mecânica. Hoje descobrimos que o campo da fabricação mecânica é um universo a se explorar. Afinal, o processo está presente em diversas utilidades do mundo contemporâneo. Vimos também que essa é uma profissão bastante versátil e que está presente em todas as atividades industriais. Nos vemos no próximo programa com mais uma profissão que tem tudo a ver com os dias atuais. Bom, então vamos iniciar aí. Pessoal, espera, deixa eu só iniciar. Perdão, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela aqui de novo. Então vamos lá, pessoal. Essa, então, é a situação de aprendizagem, que ela está mais correlacionada com as aulas presenciais, que ela chama revisão e reposição. Vamos ler aqui e ver o que se pede, certo? Vamos lá, bom dia, Alberto, como vai? Olá, Ju, tudo bem? Está sendo mais um dia de trabalho com muitas tarefas a executar. Preciso verificar no almoxarifado quantos redutores há e se estão funcionando corretamente. Você poderia me ajudar? Claro, Roberto, o que você deseja que eu faça primeiro? Você pode verificar as peças do estoque e eu vou levantar as que estão operando nas máquinas, ok? Claro, pode deixar. Após fazermos esse levantamento, vamos ver todos que estão com problemas, desmontá-los e fazer os reparos necessários. Certo, além de testá-los para ver se estão funcionando corretamente, correto? Isso mesmo. Então, você está certo. Então, vamos lá. Bom, então aí, pessoal, sei que você já deve ter feito na aula presencial, então uma delas aí é selecionar as ferramentas adequadas para desmontagem redutor de velocidades, né? Então, o professor na aula presencial já deve ter apresentado isso para vocês, né? Quais são o seu ferramental necessário para desmontar um redutor de velocidades, né? Identificar as falhas operacionais apresentadas pelo redutor, né? Então, ou seja, o professor colocou lá um defeito e vocês já identificaram e fizeram os devidos reparos. As ferramentas adequadas para montagem, tem as para montagem e para montagem também, né? Então, mesmo vale para montagem. E depois vocês fizeram um registro do reparo e funcionamento adequado do redutor. Meio que fez um prontuário dessa máquina, né? Bom, e para fazer isso, então, pessoal, para essa parte de manutenção, né, para a parte mecânica, a gente precisa saber, então, a gestão de processos, né? Óbvio, né, que na aula a gente foi aplicado para um redutor, né, mas a gente tem que pensar na indústria, na parte de manutenção como um todo, né, toda a indústria, todo o meu maquinário. Então, para que um setor ou departamento tenha uma atuação eficaz, vai ser necessário, então, que tem que existir metas, né? Então, tem que ter uma meta mesmo, um objetivo a ser atingido, tanto de curto, médio e longo prazo, padrões, né? Então, quanto mais padronizado, melhor, né? Supondo aí que a gente tem uma indústria que é grande, com um grande número de colaboradores, bem complexo, não pode ser qualquer um fazer como quer, tem que seguir um padrão, justamente para ter eficiência. E os procedimentos também, né? Tem que ser padronizados também das atividades. Também tem que existir um sistema informatizado, né, de gerenciamento da empresa da manutenção, né? Hoje isso é aplicável desde a pequena até uma empresa de grande porte, né? Pessoal capacitado, né? E domínio das ferramentas de planejamento. Então, todos os passos, ações de cada departamento devem ser definidos, então, para maximizar a eficiência, né, pessoal? Maximizar a eficiência implica em gastar o menor tempo possível com os recursos adequados, né? Esses padrões e procedimentos, então, podem ser complexos, contemplando, então, o planejamento do departamento ou de uma simples atividade, como, por exemplo, trocar rolamento aí de um redutor.
E quando efetuarmos o planejamento dessa manutenção programada, a gente pode também estar criando um padrão, que poderá, então, ser melhorado com o tempo, né? Após as análises das informações que é conhecido, então, como história de manutenção. O prontuário da máquina, pessoal, muito semelhante a um paciente, a gente como paciente de um hospital, né? A gente gera um prontuário, né? Então, por exemplo, perguntas que a gente tem que ter para um planejamento de serviço, né? Por que os rolamentos devem ser trocados? Quais rolamentos serão trocados? São rolamentos de estoque ou devem ser comprados? Quais ferramentas serão necessárias? Quando o serviço será realizado? Quanto tempo será necessário? Quantas pessoas serão necessárias? E que tipo e quantidade de lubrificante será utilizado? Então, quanto maior for o número de perguntas, né, pessoal, melhor fica o planejamento e menor também o risco de falhas, né, que eu detalho bem mais a minha atividade, né? Então, eu diminuo o risco e eu trabalho com mais certezas e menos incertezas, né? Porque quanto menos perguntas eu tenho, eu estou trabalhando praticamente com incerteza, né? Eu trabalho com algo mais amplo. Então, à medida que eu faço as perguntas corretas e bem feitas, pertinentes, eu tento, então, a diminuir, né, o meu leque ali. Então, eu tento afunilar o meu alvo, né? Então, fico com um alvo mais preciso, né? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem aí, pessoal, para o história de manutenção aí, né, de análise de causa raiz, é o RCFA, que é o Root Cause Failure Analysis, que é a análise de causa raiz. O que vem a ser? O RCFA, ou técnica dos 5 porquês, ela é utilizada para achar a causa raiz de um problema ou defeito. É uma técnica simples utilizada para resolver problemas. Foi desenvolvida por Taishi Ono, pai do sistema de produção Toyota, que pode ser aplicada de forma rápida e em conjunto com o brainstorm. Então, aí um exemplo, né? Vamos supor, qual é o problema? Então, a pressão do sistema hidráulico da injetora B7 está baixa. Então, por que a pressão do sistema hidráulico da injetora está baixa? Então, a mola da válvula reguladora de pressão está quebrada. Por que a válvula reguladora de pressão quebrou? Foi tensionada além do limite. Por que foi tensionada além do limite? O operador da injetora não consultou a instrução de trabalho. Por que o operador não consultou a instrução de trabalho? Ele não sabia de sua existência. Por que ele não sabia da existência da instrução de trabalho? Porque ele não recebeu treinamento de integração durante o período de experiência. O responsável pela execução do treinamento estava afastado e não foi designado tarefa para outro funcionário. Então, tá vendo, pessoal? A gente sai de um problema mais geral e vai especificando. E a resposta do primeiro problema vira pergunta para a segunda questão e assim por diante, até a gente afunilar e achar uma causa raiz mesmo do que foi aquele problema, né? Não simplesmente pegar só o problema geral e tentar fazer uma tentativa e erro com relação a essas falhas, né? Então, a gente tem um outro problema aí, por exemplo, aplicando no nosso cotidiano. Então, vamos lá, qual é o problema? A lâmpada não acende. Por que a lâmpada não acende? Está queimada. Por que a lâmpada está queimada? Queimou após a tempestade. Por que ela queimou após a tempestade? Não tinha proteção do sistema elétrico. Porque não tinha proteção do sistema elétrico, não foi seguido o projeto elétrico. Então, vocês estão vendo que uma coisa vai levar, a resposta de um leva a se formular a pergunta da próxima e assim por diante, até a gente chegar no mais específico mesmo, no mais raiz mesmo. Então, isso que chama análise de falha raiz, a gente achar a causa mesmo raiz, né? Se a gente partir só do principal, a gente nunca vai conseguir chegar. A gente pode ir por tentativa e erro e achar a causa raiz, mas vai demorar muito mais tempo, né? Então, essa técnica aí de resolução de problemas na causa raiz, a gente nota que não basta apenas trocar somente a lâmpada, mas que é preciso resolver a situação da instalação elétrica, né? Então, se a gente, a lâmpada não acende, vamos trocar. Aí ela vai voltar a queimar de novo e a gente nunca vai fazer, então, uma causa raiz, né? Então, essa ferramenta, né, pessoal, ajuda a determinar relações das diferentes causas de um problema de uma forma não estatística. Então, a gente vai ver outro aí, que é o FMEA, que é o Failure Modes, Effects and Analysis, que é a análise dos modos de falha e seus efeitos. Então, ele deve ser conduzido por um especialista, ou seja, um profissional aí que conheça a fundo essa ferramenta, sendo que os demais integrantes devem conhecer bem o processo e as características do equipamento, onde ocorre a falha ou o problema. Então, os tipos de FMEA ou análise dos modos de falha são FMEA do sistema, o de projeto, o de processo, o de interface, o de logística e o para software. Então, tem para cada tipo aí, né? Ele pode também ser elaborado por um grupo de pessoas especialistas, sendo qualidade, engenharia, design, produção e processo, e onde eles, em cooperação, traçam os temas abordados para a situação.
Então, sendo necessário, né, é ser elaborado no início antes de desenvolver ou fabricar um novo produto, processo ou sistema. E ele, de manutenção, então, ele vai ser embasado na confiabilidade do equipamento, máquina ou ferramenta a ser estudada. Então, com essa ferramenta, a gente traça previsões e critérios de manutenção para que se atinja, então, a melhor performance de produtividade possível. E com esse estudo, né, é possível traçar, então, as manutenções preventivas e preditivas necessárias e qual a urgência de fazer cada intervenção no equipamento, máquina e ferramenta. Ou então um projeto de uma melhoria que se pretende implantar com o mínimo risco de falha. Né? O próximo aí é o FTA, né, que é o Fault Tree Analysis ou análise de árvore de falha. Então ele utiliza como princípio a álgebra booleana, né, que é uma lógica, né, para resolver então desvio no evento indesejado ou esperado do estado normal de um componente do sistema. Então ele consiste na construção de um processo lógico dedutivo a partir de um evento indesejado pré-definido, que é a hipótese acidental, busca as possíveis causas do mesmo. Então, o processo segue investigando as sucessivas falhas dos componentes até atingir as chamadas falhas, que são as causas básicas, que não podem ser desenvolvidas e para as quais, então, existem dados quantitativos disponíveis. O evento indesejado, então, é chamado de evento topo. Então, os principais itens utilizados para utilizar o FTA, né? Então, eu tenho o retângulo que representa o evento topo, o intermediário, né? Que ele vai ser o mais geral. O evento básico, que representa uma falha básica que não requer nenhum desenvolvimento. O losango, ele representa um evento não desenvolvido, então ele representa uma situação que não será mais analisada por falta de interesse. Eu tenho uma porta ou aqui, né? Então tem entradas e saídas. Então a saída acontece quando uma ou mais entradas da porta são verdadeiras, né? Elas existem. E a porta E, que é a saída, então acontece quando todas as entradas da porta são verdadeiras, ou seja, todas elas têm que ser verdade para poder ter a saída ser verdadeira, senão falha aqui, dá um falso, né? E o diamante duplo é o evento básico, depende de outros eventos inferiores e, portanto, o suficiente para justificar uma análise em separado, né? Então, aí a gente tem um exemplo de uma, por exemplo, aí da... Então, aqui, ó, a gente então tem, por exemplo, ó, do processo da lâmpada, né? Então, por exemplo, o evento principal é a lâmpada não acende. Então, aqui eu tenho uma porta U. Qual pode ser os possíveis problemas? Ou defeito na lâmpada ou falha de energia elétrica. Seguindo aqui pelo lado esquerdo, o defeito na lâmpada pode ser causado ou por uma lâmpada queimada ou quando não há lâmpada na luminária, ou seja, não tem nada no soquete, né? Então, aqui eu não preciso mais desenvolver. Então, com a lâmpada queimada, ou pode ser então um defeito de fábrica, ou um surto de tensão na rede elétrica, ou uma lâmpada que sofreu impacto. Então, nesses casos aqui que estão, né, esses eventos que estão no círculo, né, pessoal, é chamado raiz mesmo, não consigo mais desenvolver nenhuma hipótese em relação a isso. Então, se não a lâmpada luminária, o que eu posso desenvolver? Mais nada. Então, eu cheguei numa raiz nessa parte. Aqui na lâmpada queimada, defeito de fábrica, então, em relação ao fabricante, então, aí já não, aqui, como diz, dentro do meu escopo eu não consigo, né, não sei que seja o fabricante. A lâmpada sofreu impacto, ou seja, está danificada, também não consigo mais resolver. E um surto de tensão na rede elétrica, que também não é, vamos dizer assim, minha responsabilidade, né? Rede elétrica, por exemplo, é da concessionária, defeito de fábrica do fabricante da lâmpada. Se a lâmpada sofreu impacto, pode ser culpa minha, né? Ou, assim, a lâmpada eu não manuseei da forma correta, ou veio de fábrica, né? Também pode ter transporte, no transporte ela se danificou. Então, é uma coisa que eu não consigo mais desenvolver. Então, entende-se com a causa raiz. Então, indo para o lado direito, né? Então, tem uma falha de energia elétrica, pode ser causada por uma falha do interruptor, né? Ou seja, uma falha do interruptor pode ser devido à tecla quebrada ou fio solto, né? Ou se não, não há energia elétrica. Se não há energia elétrica, pode ser devido a um fio cortado, fusível queimado ou uma falta de energia elétrica. Então, eu chego, pessoal, em problemas bem pormenores que aí eu já não consigo mais desmembrá-los, ou seja, é uma chamada realmente causa raiz. Eu chego para um evento que eu desenvolvo até para um não desenvolvido. De forma que eu acho, então, as causas raiz, né? Então, por isso que é uma análise de, a gente chama de a árvore de análise de falhas, né? Então, é uma falha geral e eu vou para uma coisa mais específica. Certo, pessoal? Então, aqui eu tenho um exercício de passagem para vocês aí fazerem para fixar, certo?
Bom, para fazer a manutenção, né, pessoal, a gente precisa de ferramentas, né? Então, a gente precisa de ferramentas, seja elas manuais ou automáticas, né? Vão auxiliar a gente, né? A gente da manutenção aí para montar, desmontar, ajustar e regular marcas e equipamentos. Então, quando você atender uma ocorrência, antes de tudo, a gente avalia a necessidade das ferramentas, dispositivos, acessórios, peças, catálogos e diagramas que fazem necessário para a execução do serviço. Então, esse procedimento otimiza o serviço, pois evita deslocamentos necessários do mantenedor e torna o trabalho, então, mais produtivo. E outro importante ponto a ser observado, pessoal, é quanto à organização desses materiais no local de trabalho, né? E a habilidade do mantenedor deve para utilizá-los. Então, a organização é fundamental, né, pessoal? Representa higiene e também segurança, né? E otimização do trabalho de tempo, né? Então, eles têm que ficar dispostos ao alcance das mãos para evitar, então, deslocamentos desnecessários e distrações, né? E a grande maioria das ferramentas e dispositivos, né, pessoal, sejam eles manuais, elétricos ou hidráulicos, são fabricados em diversos tamanhos, né? Capacidade de carga e potência requerida para os diversos tipos de serviço, ou seja, leve, médio e pesados. Em cada uma dessas situações, as unidades de medida são estabelecidas pelas normas regulamentadoras, né? Bom, então, das ferramentas manuais, né, pessoal, a gente então é comum utilizar aí chave de fenda, de aperto, alicate de anel, alicate universal, alicate de pressão, chaves ajustáveis, saca-pinos, saca-polias, torquímetro, martelos, alavancas, etc. As chaves, então, de aperto de boca ou hexagonal são fabricadas em aço ligado com cromo vanádio e após submetidas a testes rigorosos de torque para atender a norma, então, DIN 1711, e podem ser fabricados em bitolas metálicas ou em polegada. Então, orientações aí que a gente tem, pessoal, por exemplo, usar uma chave de aperto. Utilizar luvas, né, pessoal, para proteger as mãos, sempre possível. Utilizar uma chave de bitola correta para cada parafuso ou porca para que não haja folga, pois isso danifica a chave e o parafuso, né? Faz a famosa espanada, né? Espana o meu parafuso, espana tanto a minha chave quanto o meu parafuso, né? O porca. Sempre usar a chave perpendicular ao eixo do parafuso ou porca, né? Isso vai aumentar a vida útil da ferramenta e tornar a operação mais segura. Não usar tubos, pessoal, e nem barras extensoras para obter mais torque. Ao aumentar a distância da aplicação da força, aumenta-se o torque que pode ser fornecido ao parafuso. Mas também a gente tem o risco de quebrar a chave e espanar a rosca do fixador, né? Pois não se conhece o torque aplicado, né? Ou seja, você pode fletear a chave e espanar tanto a chave quanto o parafuso, né? Respeitar o torque estabelecido, né, pessoal, para cada tamanho de chave. Se para cada aplicação tiver um torque específico, usar um torquímetro, né? Pra justamente não usar aquele aperto demasiado, né? Não golpear as chaves, a não ser que sejam projetadas para esse fim, como é o caso das chaves de batidas, e não alterar a forma original das chaves, né? Bom, o torquímetro, né, pessoal, são instrumentos de medição de torque, né? E como falei, são diversos tipos. Então, tem um torquímetro de estalo, vareta de relógio, catraca, eletrônico e intercambiável. Como eu faço a escolha da capacidade do torquímetro? Então, o ideal é que ele meça o torque entre 50% e 75% da sua escala, ou seja, e um torquímetro de 50 a 200 libras pesa, então a operação deve acontecer entre 125 a 162,5 libras pés, né? Ou seja, tem que colocar sempre na faixa entre 50% a 75%, né? Sempre que possível, né, pessoal, os cuidados aí devem estar com a mola relaxada, pois a mola passa a sofrer deformação com o passar do tempo. Devemos calibrar eles a cada 6 meses, após quedas ou choques violentos, ou após sobrecarga ou após reparos. Quando ocorrer dúvida no resultado encontrado, também devemos calibrar o torquímetro. Deve-se apertar preferencialmente a parte rotatória da conexão, que significa, então, na maior parte dos casos, a porca e não o parafuso. O aperto dos fixadores, porcas e parafusos deve ser feito em etapas. Se há uma série de parafusos a serem apertados, deve primeiro fazer um aperto intermediário, que eu chamo pré-torque, né? Depois um aperto próximo ao torque final e, por fim, no torque desejado. E ele é um instrumento de precisão, né, pessoal? Então, ele tem que ser manuseado com cuidado e por uma pessoa devidamente treinada, né?
e calibrado e testado conforme desvios permissíveis na norma DIN ISO 6789 em mais ou menos 4%, né? A outra ferramenta são os extratores ou saca-polias, né? Eles podem ser com garras deslizantes, garras fixas ou articuláveis. Então, apesar do nome, eles também são utilizados para sacar rolamentos, engrenagens, catracas, acoplamentos, etc. Assim como as demais ferramentas, os tratores também são fabricados de diversos tamanhos, né? Por isso, o selecionamento pode acontecer através de um manípulo ou com uma chave de aperto. Bom, então como eu faço a escolha do meu extrator ou saca-polias? Então existe um mercado de extratores manuais e hidráulicos de diversos tamanhos, abertura das garras e capacidade, visando atender as várias necessidades do mercado. Então, cuidados ao utilizar ele, né, pessoal? Não improvisar o extrator para trabalhos não indicados, mantê-lo lubrificado com óleo, armazenar em locais livres de poeira e umidade, não ultrapassar os limites de força especificados, evitar batidas, principalmente no fuso rosqueado, e sempre que possível, utilizar extratores de 3 gás para maior segurança, pois haverá então maior contato com o elemento a ser sacado, né? Então, aqui alguns exemplos, pessoal. Aí uns exercícios de passagem para vocês fixarem também aí esse assunto. Até aqui, pessoal, tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, até agora tá tranquilo. Tranquilo? Esse 5 porque aí o cara tem mais raiva que eu tenho no mundo, cara. Tanto que eu já fiz isso aí e é Qual? chato. Torquímetro? Para fazer o 5 porquê lá na indústria, para você fazer lá dos defeitos e tal, você tá doido, o bicho mais enjoado que tem. 5 porquê? Esse 5 porquê aí ele é crítico, né? Você tem que fazer as perguntas corretas também, não pode ser qualquer uma também, né? Não, tem que ser certinho. E aí, no caso lá, o pessoal que acompanhava lá da gerência lá, e se às vezes que vocês olhassem e não gostassem, mandava para trás para poder fazer de novo. Eles não aceitavam nem com reza brava. Tinha que fazer certinho do jeito que eles queriam lá, que eles pensavam. Aquele padronização assim, quase que. Isso aí deve ser, com certeza aí deve ser alguma coisa de qualidade também, junto também, né? Na hora da qualidade, todo mundo junto. Aí tinha o pessoal, lembra que eu era operador ainda, né? Então ia o pessoal da manutenção, depois que fazia manutenção, aí, né, juntava todo mundo e ia fazer. E eu mais os manutentores. E aí ainda fazia e mandava, né? Seja o que Deus quiser. Aí de vez em quando voltavam para trás. Você, Aceitava ou não? de Nossa. vez em quando voltavam, falou, esse aqui não tá de acordo, não. A gente acha que é aquilo. Ah, não, tô. Eu ficava bravo, eu tô vendo cá fazer os seis. Nossa, aí é só uma dor de cabeça, né? Que já é uma trabalheira para quebrar a cabeça já para fazer a manutenção em si, né? E para fora a questão de tempo também, né? Tem que fazer a coisa na pressão do tempo também, né? Entregar, fazer rápido, otimizado, né? Uhum. Imagino que deve ser um pouquinho mesmo cansativo mesmo, né? Não, ser 5 porque aí não é bom, não. Pensar que isso é pressão dos dois lados, né? Pressão da operação, né? E também do pessoal de cima, né? Da hierarquia acima. Não, porque aí é como se diz. No caso, é padronização de procedimentos, né? Então, o que acontece? Com 5 porque, às vezes, o mesmo problema voltar a acontecer, eles já estão mapeando ali e chegar, às vezes, um problema maior. Já tá um histórico, né? Não é ruim. O ideal dele é bom, só que ele é ruim de ser feito, né? O cara tem que quebrar a cabeça. Também se tem que fazer o procedimento redondinho mesmo, certinho. Nossa, a rigidez é quase que... Sim. Rigidez é monstro. Hoje, né, para pensar, né, manutenção antigamente era visto como algo assim, bem, era só consertar e pronto, né? Hoje dá tão lucro. Bastante. Hoje ele interfere tanto quanto a produção, né, quanto a operação mesmo, né? Como se diz, igual eu falei, padronização, né? Com o tempo vai padronizando, porque é questão também de você enxergar o seguinte: muita gente, eu falo antigamente, sim, dos que eu já vi, coisas que eu já vi.
Às vezes o cara arrumava sem nem saber, principalmente se fosse problema na máquina em si, de parametrização. Às vezes o cara mexia lá e ele nem sabia o que ele estava mexendo. Aí mudava lá uma numeração com valor, a máquina funcionava e vai com Deus, né? Mas ele nem sabia o que ele estava fazendo. Então, como se diz, com essas padronizações de procedimentos, você vai melhorando isso. Aí, além do cara aprender o que realmente ele está fazendo, às vezes chega uma pessoa do zero, mas tem tudo padronizado lá. Já tem um mínimo da noção, né? Sim, ele já Sem consegue falar, fazer. sem falar que aí mesmo que é uma forma de você até conhecer a fundo a máquina mesmo, né? Conhecer o processo, a máquina em si, né? Você acaba tendo uma noção maior, né, daquilo, né? Você não fica também fazendo nada no escuro, né? Então você vai ter uma total noção, né? Isso também ajuda demais, né? Não, com certeza. E muito bom. Tem mais alguma coisa pra falar isso? Bom, mais alguma dúvida? Bom, eu também queria até mandar avisar aí, parabenizar aí você, os demais colegas aí, pelo empenho aí, vocês entregaram tudo dentro aí do prazo aí, tudo certo. Ainda tem mais alguns colegas aí, mas vocês estão de parabéns aí, fizeram as entregas corretas aí. Continuar aí, né? Mas eu acho que essa unidade curricular está finalizando e a gente vai para a penúltima do curso, né? E aí, manutenção de sistemas de controle de acionamentos eletromecânicos, né? E depois dessa, encerra o módulo e a gente vai para o passo final, que é de projetos, né? Aí a gente finaliza o curso aí, de fato, né? Certo. Chega na reta final já. Tá na reta final, né? Tá acabando aí, aí, pessoal. Mais um pouco de esforço aí, já estão caminho para sucesso aí. Certo. Bom, então é isso aí, Val. Vou desejar a Valeu, você, obrigado, então, professor. uma boa noite aí. Fique com Deus, então, aí até a próxima. Tá bom.